Pelo menos isso, hein? Pelo menos isso, hein? Galera, aula passada eu só comecei daquela amostrinha ali do que é lei do seno. Lembra? Eu parei a aula e nesse momento eu ensinei para vocês o feijão com arroz na trigonometria, seno, cosseno e tangente. Depois eu ensinei aquela tabelinha trigonométrica, 30, 45, 60, de seno, cosseno e tangente. Isso tudo nós já vimos. Aí na aula passada eu quis fixar um teorema, que é aquele teorema fundamental. Vocês lembram do teorema fundamental? Vamos ver quem lembra aí, fala comigo. Como é que se desenha, como é que se escreve o teorema fundamental? Fala aí. Seno de alfa quadrado mais cosseno de alfa quadrado igual a 1. Pô, show de bola, hein? Muito bom, perfeito. E para que serve essa merda? Para nada, para nada. Mentira, serve sim. Numa questão de trigonometria, que, por exemplo, não informar o seno, só informar o cosseno, mas no desenho você precisa do seno para calcular. A questão é maldosa. Repare, ela dá um desenho que precisa do seno, mas ela não fala o seno. Ela vai falar quem? O cosseno. Aí você sabe já fazer o quê? Aplica o teorema e descobre o seno que estava faltando para você continuar a questão. Então, este teorema, no momento, tá? Repare, eu estou adiantando uma matéria lá do ensino médio para ajudar vocês em continhas. Mas esse teorema no ensino médio vai resolver muito mais coisa, tá bom? Vai resolver muito mais coisa, na verdade. Eu estou dando aula para o segundo ano do ensino médio exatamente deste teorema e fazendo um montão de contas só usando isso. Então, se vocês já começaram a aprender, estão lá se adiantando aí nos estudos. Guilherme, Fala aí. você vai ensinar a soma de arcos também ou não? Não, isso não é matéria de nível fundamental, entendeu? Isso é nível médio. Eu estudei só sozinho, mas não sei se cai ou não. Não cai. Isso não cai em colégio naval, não cai nada. Claro, aí de novo, o aluno que sabe, ele ganha bagagem e responde perguntas mais rapidamente. Ele sabe outras técnicas que ajudam, entendeu? Se a gente tiver tempo, eu ensino. Não é nada difícil, mas é desnecessário nesse momento, porque é uma técnica que é de nível médio e grande, né? Então, por isso que eu ensinei. Mas isso de hoje não. Isso de hoje é matéria de nível fundamental, lei do seno. Todas as escolas têm obrigação de ensinar. Vamos lá? O teorema do seno, vou começar do zero, mesmo tendo falado na aula passada, eu vou começar do zero. Quando que eu aplico essa lei do seno? Ah, Guilherme, eu já aprendi seno. Não, você não aprendeu tudo, não. Vou mostrar agora aqui o que eu nem mostrei na aula passada. Lembra que na aula passada eu fiz só uma abertura. Agora eu vou explicar o teorema completo. Bom você ir copiando aí. Imagine a seguinte situação. O que eu acabei de desenhar aqui? Quem sabe a leitura disso? Tem um triângulo. Tem um triângulo dentro de um círculo, correto? Como é que eu leio isso? Triângulo inscrito. Inscrito é dentro. Triângulo inscrito na circunferência. Ou posso ler o contrário. Posso ler também quem está fora. Quando eu falo que está fora, o fora é circunscrito. Então, ó, circunferência está fora. Circunferência circunscrita no triângulo. Circunferência fora do triângulo. Eu posso falar triângulo dentro do círculo. Triângulo inscrito no círculo. Ou posso falar o contrário. Círculo fora do triângulo. Círculo circunscrito no triângulo. Perceberam? As questões podem vir com as duas leituras. Pode vir assim, ó, sabendo que um triângulo equilátero está inscrito no círculo e nem dá o desenho. O aluno já tem que saber. Tá? O aluno já tem que saber o que ele está falando no texto. Inscrito dentro, circunscrito fora. Tá? Triângulo inscrito na circunferência. Aí vamos chamar a atenção aqui dos valores. Ângulo A,
ângulo B, ângulo C. A gente viu na aula passada que quanto maior o ângulo, maior o lado oposto, não é isso? O ângulo, a abertura do ângulo gera um lado. Quanto menorzinho, ó, se o ângulo aqui está pequenininho, quer dizer que esse lado oposto aqui, ó, é pequenininho. Se aumentar o lado oposto, também vai aumentar o ângulo. Quanto maior o ângulo, ó, maior, aí nem tem espaço aqui, ó, maior o lado oposto. Então, este ângulo que está focando entre as minhas duas mãos, se ele é pequeno, se o ângulo entre as duas mãos é pequeno, o lado oposto é pequeno. Se o ângulo aumenta, o lado oposto também aumenta, ó. O lado oposto está só aumentando. Então, o que a gente sabe? O lado oposto está ligado ao ângulo. O lado oposto está ligado ao ângulo. O lado oposto está ligado ao ângulo. Sempre. Aí foi a matéria da aula passada. Não, não está. Não está ligado ao ângulo. Está ligado ao que do ângulo? Ao seno do ângulo. Então, vamos chamar aqui, ó, de ângulo B, lado Bzinho. Deixa eu botar de vermelho para chamar a atenção. Lado A, ângulo A, lado Azinho. Ângulo B, lado Bzinho. Ângulo C, lado Czinho. Só para ficar conectado. E aí, bora aqui, montando o teorema. O lado está conectado com o seno do ângulo oposto. Então, ó, o lado A está conectado com o seno deste ângulo. Ó. A ligado ao seno do ângulo que gerou ele. E o B? O B, ó, está conectado com o seno do ângulo que gerou ele também, ó, seno de B. E o C? Mesma coisa. O lado C está aqui, ó, está conectado com quem? Com o seno do ângulo C, que foi o seno que ligou ele, ó. Aí, galera, acompanha aqui comigo, que não acabou, não. Tem mais uma informação. Guilherme, por que você colocou esse círculo? Não está servindo para nada até agora. Agora que o círculo entra. Esse círculo é para mostrar o seguinte. Uma questão pode não falar nada sobre o círculo, mas pedir algo sobre ele. Como assim? Toda vez que um triângulo está inscrito numa circunferência, essa relação que eu estou criando aqui, ó, isso dividido pelo seno do ângulo. A, né? A dividido pelo seno do ângulo A. B dividido pelo seno do ângulo B. C dividido pelo seno do ângulo C. Não é uma igualdade? Quer dizer que isso, essa fração é igual a essa fração, que é igual a essa fração. É uma razão e uma proporção. É uma razão e uma proporção. Lado dividido pelo seno. Lado dividido pelo seno. Lado dividido pelo seno. E essa razão e essa proporção dá exatamente o que da circunferência? O diâmetro da circunferência. Que doideira! Sim, que doideira. Todo triângulo que está inscrito em uma circunferência, essa maluquice sempre fecha o diâmetro da circunferência. Então, quando eu divido o valor desse cara A dividido por esse seno aqui, Guilherme, vai dar quanto? Vai dar o diâmetro da circunferência. Se eu dividir o B pelo seno do B, Guilherme, vai dar o diâmetro da circunferência de novo. Se eu dividir o lado C dividido pelo seno do C, vai dar o diâmetro da circunferência novamente. Isso quando temos um triângulo inscrito numa circunferência. Ficou claro isso? E muitas das vezes, eu vou mostrar isso para vocês, quando cai esse teorema numa prova, é praticamente batata. Vai falar sobre esse desgramado desse diâmetro ali. Ou seja, vai ser um triângulo dentro de uma circunferência que ele vai estar querendo falar. Vamos, anotou aqui? Anotou? Que agora eu vou apagar, vou fazer alguns exemplos feijão com arroz e eu vou passar só duas que eu separei de concurso. Duas já é o suficiente para vocês entenderem como que uma questão dessa cai na prova. Lembra
Gente, caiu lei do seno numa prova. 90% a 80% dos alunos vão errar. Vocês têm que ser os 10, 20% que vão acertar, porque vocês estão aprendendo. O resto vai todo mundo errar. Por quê? Porque é uma matéria difícil de entender e de colocar em prática. Então, atenção, seja um dos 10, 20% do que vão acertar essa questão na prova, que é a questão eliminatória. Quando cai essa questão vamos agora ver quem vai passar e quem vai reprovar nessa prova. É aquela questão que vai começar a separar o grupo dos aprovados do grupo dos reprovados. É essa matéria aqui. Tá legal? Vamos embora aqui. Posso apagar? Para a gente praticar agora? Posso ou não posso? Fala alguma coisa? Por mim, pode. Então, vamos lá. Então, ó, isso aqui é um exemplo, hein? Mas eu vou desenhar e você vai terminar. Se eu falar assim, ó, sabendo que o triângulo desenhado deixa eu tentar desenhar bonitinho, ó. Tem um círculo circunscrito numa circunferência. Tá aí, ó. Tá aí, bonitinho, um círculo circunscrito numa circunferência. E aí, eu vou e digo apenas o seguinte, ó. Sabendo que aqui é 30 graus e sabendo que olhando para essa circunferência que está aí bonitinho, esse lado aqui, ó, mede AC. AC mede 12 centímetros. Pergunto, qual é o comprimento desta circunferência? E, gente, você não ensinou o comprimento, não. Vamos agora aprendendo devagarzinho. Mas, fica aí a pergunta, ó. Só falou isso, galera, mais nada. Sabendo que o triângulo abaixo está inscrito numa circunferência e que este ângulo é de 30 graus e que o lado AC vale 12, determine o comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? É o tamanho desta circunferência. Para você calcular o tamanho de uma circunferência, isso é matéria lá de 8º ano. Vamos ver quem sabe. O comprimento de uma circunferência é calculado por qual fórmula? Porque eu não ensinei isso ainda, não. 2π raio? Oi? 2π raio? Perfeito. Ó. Comprimento de uma circunferência. Eu não vou ensinar, mas isso é matéria do 8º ano. Comprimento de uma circunferência é 2 vezes o π. E que é isso? Calma que eu vou explicar. Para quem não sabe, calma. Comprimento de uma circunferência. 2 vezes π vezes r. 2 vezes π vezes r é o tamanho de uma circunferência. Quem é r, galera? É o tamanho do raio. É o tamanho do raio. O que é raio? Raio, quando você olha para uma circunferência, raio é o que está aqui, ó. Vem do centro para extremidade. Se eu sei que o raio é 10, se o raio é 10, quanto é o diâmetro? 5. Opa! 20. Se o raio é 10, o diâmetro é tudo, não é? Diâmetro. Diâmetro é toda parte que corta 2 raios juntos. Se o raio é 8, diâmetro é 16. Se o raio é 5, o diâmetro é 10, o diâmetro é sempre o dobro do raio. Legal? Lembramos? Legal. Preciso, então, calcular a circunferência. Para calcular a circunferência, preciso descobrir o raio, que o π é aproximadamente 3, a maioria das questões. 3 ou 3,14. Então, é 2 vezes 3, aproximadamente, e o raio está faltando. Olha, para a questão e calcula o raio. Ó, com vocês. 2 minutinhos. E aí? Vamos ver quem acha a resposta.
Quem conseguir, fala. Não é o próprio 12, né? Não entendi. Deixa. Alguém conseguiu? 144, é o comprimento da circunferência, 144? Posso fazer? E aí, posso ou não posso? Fala comigo. Tô tentando ainda. Vou dar só as dicas. Lembra que você tem que aplicar aquele jeitinho que é sempre lei do seno que aqui vai estar te ajudando, lembra? Por quê? Você só tem um ângulo e um lado, só isso. E quer saber raio, né? Quer saber o comprimento da circunferência. E a única matéria que conecta o triângulo com circunferência em formado um ângulo é lei do seno. A única matéria que faz isso é lei do seno. Tá? Não tem outra que faça isso. Então, a gente vai ter que olhar para a questão e saber, caraca, essa questão é lei do seno. Mas como é que eu sei disso? Por quê? Tem um triângulo dentro de um círculo e formou um ângulo. E apenas um lado, que foi esse lado aqui. Ó. Repare que aqui falou o 30 e o lado oposto do 30 é quem? É 12. E aí, começando a questão, então, o que você pode me falar? O seguinte, ó, 12, que é o lado oposto, dividido pelo seno de 30 é igual a quem? Lado dividido pelo seno que gerou ele é igual a quem? É igual ao diâmetro. Ué, Guilherme, mas você quando escreveu um monte de coisa. São várias igualdades. Você não vai usar nunca ela toda. Você vai usar um lado esquerdo e um lado direito. Então, aqui eu usei 12 sobre seno de 30 é igual a diâmetro. Acabou. Você só usa uma igualdade, duas informações, uma de cada lado, e o igual no meio. Peguei um que tenha seno, lado e seno, e peguei o outro que tenha o diâmetro. Ó, conectei os dois. É a fórmula da lei do seno. E aí, resolva. Aí entra aquela tabelinha, ó. Quanto é seno de 30? Tabela trigonométrica. Quanto vale, galera? Seno de 30. 1/2. 1/2. Perfeito, ó. Seno de 30 significa 1/2. Isso quer dizer que o diâmetro é 12 dividido por meio. Quanto é 12? Acabou. Diâmetro. 12 dividido por meio. Quanto é 12 dividido por meio, galera? 12 dividido por meio é 12 6. vezes... Cuidado. Dividido vira vezes. Divisão de fração, né? Repete a primeira. Divisão vira multiplicação. E 1/2 vira o quê? Ó. 2/1. Vira 2/1. Logo, quem é o diâmetro? 12 vezes 2. Diâmetro é 24. Acompanhou comigo? Quanto vale o diâmetro? Na verdade, não foi difícil a conta. 12 dividido pelo seno de 30, tá aqui, é igual ao diâmetro. Isso aqui que era difícil, ó. Por que eu fiz isso? Aí que você tem que saber. Lei do seno me diz que eu posso fazer isso. Lado dividido pelo seno que gerou ele equivale ao diâmetro. Apenas em que caso?
em triângulos inscritos numa circunferência. Olha como é específico. Por isso, quando cai, poucos alunos sabem fazer, porque é muito específico. Eu estou falando de triângulo dentro de um círculo, apenas nesse caso, que isso aqui é válido, tá bom? Mas quando cai, vai cair desse jeito, desse nível aí. E aí? 12 sobre meio é 12 dividido por meio. 12 dividido por meio, repete o 12, e o meio inverteu para 2 sobre 1. Diâmetro igual a 24. Termina a questão que eu inventei. Quanto mede o comprimento desta circunferência? Comprimento desta circunferência. C. 2 vezes, vamos usar aí o π aproximadamente 3. E o raio? Quanto é o raio? Se o diâmetro é 24, quanto é o raio? 12. 12. Caraca, professor, era só usar o 12 daqui a aqui? Não, 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 não. Cálculo que disse que deu 12. Se eu mudo o ângulo aqui para 45, 60, já mudaria completamente. E aí? Comprimento da circunferência. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 12, 72 centímetros. Tá aí, ó. Quem acertou, parabéns. Conseguiu já fazer uma questão de lei do seno. Fala, aqui no caso do meu do PR, eu coloquei 3,16 e deu 78,84. Você trocou o π por 3,16? Tá errado? Eu não lembro muito bem. Muito errado. Muito errado por quê? Numa questão que não fale nada, você vai deixar sempre o π. E se você for trocar, é 3,14. É verdade. Tá? 3 é o número usado mais rápido para cálculo de aproximação. Mas se for trocar, é 3,14. Ó, vamos lá, fazer mais duas aqui com vocês. Essas duas que eu vou passar agora são questões mais toma lá da cá. O que significa isso? Vou dar um desenho e eu quero que você determine o valor x desconhecido. Então, ó, para você calcular o valor x desconhecido em cada caso. Ó, primeira questão. Vamos ver quem está ligado na aula passada, hein? Tá aí, ó. Essa é uma questão. Vou chamar essa questão de letra A. Determine o valor de x. Letra A e letra B. Tá aí, ó. Duas questõezinhas para você descobrir juntinho comigo o valor de x. Fica ruim assim, galera? Guilherme, Fica ali bom. na B, o ângulo é 15 ou 25? Aqui, É. aqui é 15. Acho que assim fica escuro.
Obrigada. Show. Tá, só você, para repetir que ninguém copia errado. Nesse aqui em cima é 105 e aqui é 45. E aqui é x e aqui é 6 raiz de 2. Nesse caso é ângulo 15, ângulo 45. Aqui, ó. 15 e 45. Aqui é o valor de x, que é a pergunta, e aqui é o 8 raiz de 2. Duas questões já avançadas. Quem conseguir fazer, matou já a lei do seno. Pegar uma água e vamos embora começar a corrigir. Posso fazer a primeira, para abrir a mente? Ou ainda tem gente agarrando aí tentando fazer? Fala vocês. Espera mais um pouquinho. Eu agarrei. Então, deixa eu começar e você termina. Ok. Eu não vou fazer tudo, não. Vou começar e quero que você tente terminar. Você não, todo mundo. Que vocês têm que fazer, tá? Não eu. Primeiro, quando olhar para um triângulo, lembra que os três ângulos têm que somar sempre 180. Lembra disso? Os três ângulos somam 180. Se aqui já é 105 e aqui já é 45, quanto varia este ângulo aqui? 30 graus. 30. Vale 30. Sempre faça isso. Ali você vai fazer isso também. Fecha os ângulos e aí você vai perceber qual ângulo que você tem e qual lado que você tem para conectar. Porque perceba, esse x, que é a pergunta, está oposto a que ângulo? Está oposto ao 30. Então, você precisava do 30. Você precisa do 30. Se você não acha ele, você não resolve a questão. Beleza? Sempre primeiro, acha todos os triângulos, todos os ângulos do triângulo. Depois, conecte o lado, que é a pergunta, com o lado, com o ângulo que gerou ele. E qual é a informação dada na questão? Ó, 6 raiz de 2. 6 raiz de 2 está ligado a que ângulo? 105 ou 45? 45. 45. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Muito bom. Bom, primeira coisa, tá feita. Agora, monte o esqueminha de lado com seno igual lado com seno. Vai lá. Tenta vocês. Lembra, ó, x está com esse cara.
E 6 raiz de 2 está com esse cara. Então, monte lado sobre seno do ângulo. Igual lado sobre seno do ângulo. E depois resolva a questão. Vou dar mais 2 minutinhos aí. Vamos lá, galera. Já deu tempinho aí para vocês tentarem fazer. Como é que ficou? Me ajuda aqui. Fazendo a conta, começando, se você quiser do x, se quiser do 6 raiz de 2. Não faz diferença, tá? O que importa é você montar o esqueminha. Então, ó, se eu começar do x, x está para... X está para 1 sobre 2. Vou escrever assim primeiro, ó, seno de 30. Ok. Mas depois eu troco. Assim como 6 raiz de 2 está para seno de 45. Isso que você acabou de fazer é o que eu faria na prática. Por quê? Ganha já velocidade. O que ele já fez? Já, em vez de escrever seno de 30, já ia trocar pelo número que isso significa, que é 1 sobre 2. E seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Isso é a tabela. Aquela tabela trigonométrica que eu ensinei na aula passada. Então, vamos embora aqui, ó. X sobre 1 meio igual 6 raiz de 2. Tem que tirar a raiz. Raiz de 2 sobre 2. Daqui para frente, muito cuidado na conta para não errar. Não é isso? Guilherme. Por exemplo, é uma igualdade. Guilherme. Se eu olho para um lado e para o outro, o que eu vejo? Que ambos têm denominador e denominador com o denominador deles 2. Então, eu posso fazer o quê? Cortar o 2 e o 2 porque são iguais. Os denominadores, 2 denominadores, foram eliminados. E aí ficou x sobre 1 é x. X dividido por 1 é x. 6 raiz de 2 dividido por raiz de 2, o que pode acontecer agora aqui? A sinalizar. Não, ó. Pode cortar. Por raiz de 2. A raiz de 2 de cima e a raiz de 2 de baixo também se eliminam, porque elas são iguais. Raiz de 2 corta-se com raiz de 2. Olha que de graça. Acabou.
E só cortou? Não só cortei. Eu olhei para um lado e para o outro, vi que aqui eu tinha sobre 2 e sobre 2. Então, eles se eliminam. Depois, eu vi que raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo também se eliminam. Sobrou x igual a 6. Acabou a questão. Era só isso. Olha que questão rápida. Quanto que mede x, esse pedaço, neste triângulo com essas informações? Esse x mede 6 centímetros. Na próxima questão, você não vai conseguir resolver sozinho ainda. Então, olha para cá, porque eu vou ensinar um detalhe na matéria. E esses detalhes são os detalhes, né, maldosos, aquele que ninguém fala praticamente. Se liga aqui comigo. Olha Guilherme, só. Oi. eu acho que a Helena estava querendo perguntar alguma coisa. Quem? Não vi. Eu acho que a Helena estava querendo perguntar alguma coisa, mas Fala aí, antes. fala aí. Ela não falou nada, então deixa quieto. Depois ela me pergunta. O que vocês vão ter que agora aprender? Um detalhezinho na trigonometria, que é um detalhe específico, como o nome diz, teorema do seno, específico envolvendo o seno, que é esse aqui, ó. Galera, quando eu falo de seno, eu posso falar aqui um ângulo, correto? Eu tenho que falar aqui um ângulo. Aí, qual é o detalhe? Quando eu falo esse ângulo aqui, que eu estou botando um círculo aqui grandão, porque eu vou falar um ângulo aqui ainda, quando eu falo aqui um ângulo, o que é o tradicional? É eu falar um ângulo 30, 45 ou 60, que é aquele ângulo da tabelinha. Só que tanto 30, quanto 45, quanto 60 são chamados de ângulos agudos. O que são ângulos agudos? Menores do que 90, né? 90 é ângulo reto, vamos lembrar? 90 é ângulo reto, menor que 90, agudo, maior que 90, obtuso. Beleza? O que acontece? Quando a gente fala seno de 30, seno de 45, seno de 60, é o tradicional, são ângulos agudos, muito famosos. Mas eu também posso falar aqui ângulos obtusos. Tipo aqui, ó. Olha aqui. Aqui é um ângulo obtuso. Aqui 105 também foi um ângulo obtuso. Existem ângulos obtusos a nível fundamental que vão ocorrer, que a gente tem que saber também. E então tem que ficar decorando? Não. Aí que eu quero que você entenda. Vocês só vão, a nível fundamental, visualizar 3 deles, que eu vou mostrar quais são. Mas antes, eu quero que você entenda o que acontece. Se eu escrevo assim, ó, seno de 150, 150 não, 160. 160. O que acontece? 160 é um ângulo obtuso. Passou de 90 graus, é obtuso. É um ângulo obtuso. Como é que eu calculo seno de 160? Não sei, cara. Não tem seno de 160. Tem. Só que você transforma ele num ângulo agudo. Como que eu faço isso? É só ver o que falta para chegar a 180. Repare. Quanto falta de 160 para chegar a 180? 20 graus. O que significa isso? Falar seno de 160 é a mesma coisa que falar seno de 20. E que loucura! Vamos fazer uma amostra disso? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui na tela. Oi. Você não pode cortar o raiz de 2, não? Você está lá atrás ainda, menina? É que meu negócio caiu. Fiz isso, ó. Cortei, ó. Raiz de 2 com raiz de 2, ó. Ah, sim. Primeiro eu cortei o denominador 2 com o denominador 2. Depois eu cortei raiz de 2 com raiz de 2. Aí deu x igual a 6. Tá? Tá. Ó, vou abrir aqui a calculadora ao vivo para todo mundo ver o que eu vou mostrar. O que eu acabei de falar para vocês? Se cair um ângulo obtuso, o que eu faço? Coloco ele para agudo. De que maneira? Quanto falta para chegar a 180?
E aí eu mostrei que falar seno de 160 e falar seno de 20 é a mesma coisa. Vamos provar isso? Ó, vou aqui na... Estão vendo a minha calculadora, todo mundo? Uhum. Na tela? Ó, vamos fazer esse exemplo. 120, 160 e 20. Se eu escrever aqui, cadê seno? Cadê seno? Oh, meu Deus. Essa calculadora não tem seno, não? Professor, ali no cantinho superior esquerdo tem trigonometria, né? Ele não? Cadê? Tem ali. Não é aí, não. Onde? Tinha lá atrás. Volta na calculadora Volta. normal. Cadê que eu sei agora? Nunca mexi nisso aqui, não. A Na padrão ali. padrão. Padrão científico, na Não, na verdade. científica. Científico. Tem ali no cantinho, ó. Trigonometria. Pô, burrão. Achei, ó. Seno, que é o sim. Então, acho que já ficou, né? Quando aperta ali, acho que já faz sozinho. Se eu escrever aqui 160, seno já está ali. Então, deve ser só apertar igual. Não, não é. Deixa eu aprender aqui. Peraí. Deixa eu zerar esse troço. Eu acho que é 160, depois você aperta, talvez, né? Primeiro, deve ter que apertar agora o seno. Agora sim, ó. Tá aí, ó. Repara aí comigo, galera. Quanto é seno de 160? Vou anotar para vocês não se perderem. Vou anotar só com duas casas decimais. Falar seno de 160 é quanto em coeficiente? 0,34 aproximadamente. Seno de 30 não é 0,5, que é meio? Seno de 160 é 0,34. Apaguei, ó. Se eu falar agora seno de 20, vamos ver? 20. Tá aqui, 20, trigonometria, seno. Tá aí, ó. A mesma resposta. Tanto seno de 160 quanto seno de 20, eles significam o mesmo número, tem o mesmo coeficiente, que é 0,34. O aluno vai saber esse númerozinho aqui? Não vai. O que o aluno tem que saber? Como que eu transformo o seno de um ângulo para outro? Se eu falasse assim para vocês agora, ó, se eu falasse assim, quanto que é seno de 150? Quanto que é seno de 150? Pensa. É uma coisa que sendo de 30. É a mesma meio. coisa que seno de 30. Olha que legal. Então, você já sabe seno de ângulo o quê? De ângulo obtuso. Como é que eu transformo um ângulo obtuso para um ângulo agudo? O que falta para 180? Sempre assim, essa é a técnica. Então, ó, seno de 150 é igual a seno de 30. Então, quanto que é seno de 150? Seno de 150 1 sobre 2. é igual a 1 sobre 2. É a mesma coisa que seno de 30, entenderam? Se eu escrever assim, então, quanto que é seno, os três mais importantes, hein? Seno de 150, você já pegou a ideia. É igual a seno de 30, que é igual a 1 sobre 2. Se eu perguntar quanto é seno de 135, Raiz de 2 sobre 2. é igual a seno de 45, isso aí, que é a raiz de 2 sobre 2. E, por último, também pode acontecer, seno de 120. Quanto é seno de 120? Raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, né? Sempre juntos formam 180, que é a raiz de 3 sobre 2. Pegaram a dica? Essas linhas é o que faz o aluno ficar esperto na hora da conta. Faz ele ir além e resolver a conta, tá legal? E agora vem para essa. Vem para essa para a gente acabar essa aula. Se liga. Aqui é 15, aqui é 45. Já tem 60. Que ângulo é este? 120. De azul. 120. 120. 120. Beleza, 120. Agora resolva você. Vou dar 2 minutinhos que eu não tinha dado. Agora resolva. Acha a medida X para mim. Mesmo jeito. Mesma técnica.
Enquanto vocês estão aí terminando, eu vou falar aqui 2 recados, tá? Para não atrapalhar vocês, vai fazendo aí. Um recado, pessoal, é sobre os aulões que nós estamos fazendo. Começamos tem 2 semanas, como vocês viram. Fiz um aulão inicial de matemática. Fiz semana passada um aulão de física, que foi de forças, né? Leis de Newton. Muitas pessoas estão assistindo, está sendo bem legal. Os alunos estão batendo 50, 60 e poucos alunos no aulão. Mas a nossa intenção é ajudar os alunos. E aí, o que eu tô fazendo? Vou estar fazendo nos próximos aulões. Vou estar trazendo professores novos, professores diferentes do que vocês têm aula tradicionalmente. Por quê? Para poder vocês terem uma explicação, né, com outro professor, uma outra, né, energia diferente, uma outra cara diferente para explicar. Até a minha aula de matemática e a minha aula de física, eu vou procurar um professor diferente para estar explicando também, para vocês terem uma aula também diferenciada. E aí amanhã já vai ter o primeiro aulão com um professor diferente, que é com o professor Tiago, e ele vai dar um aulão de geografia. Eu acho que eu botei lá no grupo de vocês, inclusive, já, para um aulão amanhã. O aulão vai ser com o tema de Guerra Fria, conflitos mundiais e nova ordem mundial. Foi ele que escolheu esse tema. Eu deixo os professores escolherem um tema, que são temas que eles consideram temas, assim, bastante importantes a nível de prova. E aí eu deixei ele escolher o tema dele. Participa do aulão, porque é legal, porque são assuntos sempre relevantes para concurso e com um olhar diferente, uma outra explicação. Semana que vem vai ter 2 aulões. Vai ter um aulão na terça, que vai ser de Química, de um professor também diferente, que não vai ser o Felizardo, vai ser o professor Renan. E também vou dar um aulão de redação com uma outra professora semana que vem, deve ser na quarta ou na quinta. Vai ser um aulão com a professora Fernanda Feller, que ela é até famosa na cidade, né? Ela é referência em redação na cidade, e ela vai dar aula para a gente também no preparatório nesses aulões de redação. Então, esses aulões são para vocês assistirem. É uma mais que a gente está fazendo para poder incentivar vocês, né, a aprenderem cada vez mais, tá legal? Então, esse é um recado sobre os aulões. E o outro recado é que nesta sexta-feira, em especial nesta sexta-feira, eu contratei um psicólogo e sexta-feira, 3 horas da tarde, vocês não vão ter aula com o professor. Vão ter aula de 2 às 3 normal, e quando der 3 horas, vocês vão ter uma palestra que um profissional, né, um psicólogo, vai vir para falar com vocês. Qual é o tema desta palestra? É o tema do momento, que é o tema que a gente precisa ficar pensando o tempo todo. Ele vai falar sobre técnicas de estudo, como, né, a gente melhorar a saúde mental e a qualidade de vida nesse período de pandemia e como que a gente tem que nos fortalecer para encarar o segundo semestre, o que vamos encarar aí até o final do ano, que porventura, pelo que parece, ainda vai se estender um tempo nesse quadro de pandemia. Então, esse psicólogo já está há mais de 10 dias preparando essa palestra para vocês, e sexta-feira agora vai ser 3 horas da tarde. Eu vou lançar também o aviso no WhatsApp de vocês, porque o link para a palestra não vai ser esse aqui da aula de vocês. Assim como o aulão, é no mesmo link do aulão. O link do aulão é o link que eu deixo pronto para essas coisas esporádicas. Então, o aulão e a palestra é no mesmo link. Tá? É só clicar no horário que vai abrir o aulão ou que vai abrir também a palestra na sexta-feira às 3 horas. Então, é muito importante que todo mundo participe da palestra. Por quê? Porque ele vai vir trazendo muitas informações e técnicas de como o que a gente tem que fazer para estar melhorando, né, a saúde mental e trazendo, né, para fora os nossos problemas e resolvendo esses conflitos internos, tá legal? É uma palestra que muitos alunos e muitos pais de alunos entraram em contato comigo pedindo, tanto pela escola quanto pelo preparatório, que eles percebem, né, os pais e alguns alunos que estão precisando de ajuda psicológica e suporte para poder encarar o que a gente está vivendo no momento. Tá legal? Então fica aí a dica dessa palestra de sexta-feira também para todo mundo. Vamos embora aqui? Quando eu falei para cada um, você terminou, né? Guilherme, Fala.
Você sabe alguma coisa sobre aula de inglês ainda ou tá procurando alguma coisa? Sim, sim, sim. Eu já fechei, na verdade, com a professora de inglês, só que o problema, quem é da escola até sabe, a professora de inglês, que é a Patrícia, que é ela que vai dar aula pra gente, ela tá com um problema pessoal já há 2 semanas, já tá indo para 3 semanas, e por isso que ela não conseguiu entrar para começar a aula com a gente. Porque ela nem na escola tá conseguindo dar aula. Ela tá com um problema na família dela. Mas é ela que vai dar aula pra gente. Foi ela que eu fechei, na verdade, já um acordo e ela queria começar. Então, assim que ela voltar, que deve ser semana que vem, aí ela já começa também no preparatório. Ok, obrigado. Tá bom? Vamos embora aqui, então? Aqui o que a gente sabe? A gente sabe que Professor. aqui é 15... Oi, fala aí. Então, eu travei na fórmula que eu botei x raiz de 2 sobre 2 igual a 8 raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Aí eu travei aí e não consigo mais fazer. Então, peraí. Então, vamos ver. Primeiro, foi isso que eu já tinha desenhado. A gente percebeu que isso aqui é 15 e aqui é 45, então aqui tem que ser o 120 para fecharmos o triângulo. E aí, depois, vocês percebem o quê? Que o x está conectado com o 120. Então, vou até escrever isso. Ó. X está para seno de 120 graus. E o outro que eu tenho? Eu tenho um 8 raiz de 2 aqui. Ó. E esse 8 raiz de 2 está conectado com que ângulo? 15 ou 45? 45. Sempre veja o lado e o ângulo opostos. E aí, escrevi, ó, 8 raiz de 2 está para seno de 45. Tá aí, ó. Pronto. Agora, tabelinha trigonométrica, trocando isso e trocando isso. Lembrando, ó, vou trazer isso aqui, ó, eu gosto de fazer assim, vou trazer isso aqui para o pensamento. Quanto que é seno de 120? Seno de 120, no meu pensamento, ele é... Seno de 60. Sobre 2. Seno de 60. É a mesma coisa que seno de 60. Por quê? Porque é o que falta de 120 para chegarmos a 180. E aí, na hora de trocar, tem que lembrar que falar seno de 120 é falar seno de 60. Então, trocando aqui, ó, x sobre... Quanto é seno de 120? Raiz de 3 Raiz de 3 sobre 2. Tudo bom, galera. Acompanhando bem ali. E aqui, seno de 45 é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Muito bom. Mesmo lero-lero. Já perceberam que isso sempre acontece. Olhou para um lado, olhou para o outro, quem vai meter o pé? Guilherme, Guilherme, o raiz de 5? é de raiz de 2. Ih, foi mal. Erro meu. Que eu olhei para cá e acabei trazendo ele. Foi sem querer. E aí? Olhou para um lado, olhou para o outro, quem mete o pé? Ó. Corta os dois. E a raiz. Ficou x sobre raiz de 3 igual 8 raiz de 2 sobre raiz de 2. Eu não precisava ter escrito de novo, não. Por quê? Se você olhar bem para cá, o que vai acontecer com essas duas raízes que são iguais? Corta. Pode se cortar. Pode cortar, não pode? Pode. Na verdade, eu já podia ter cortado, ó, aqui em cima, para dar velocidade na minha conta, ó. Ela nem vem aqui para baixo, ficou mais rápido. E termina. 8 raiz de 3 vai para lá fazendo o quê? Multiplicando. Solução final, x igual 8 vezes raiz de 3. 8 vezes raiz de 3 é 8 raiz de 3. Junta, né? 8 com raiz de 3. Aí, ó. Terminou. Quanto vale essa medida x? 8 raiz de 3. Você precisou calcular essa raiz? Não. Deixa assim. 8 raiz de 3 é a nossa respostinha final. Até aqui, como é que tá? Estão acompanhando? Aprenderam lei do seno? Eu não quis fazer lei do cosseno.
porque uma coisa de cada vez. Tá aí, ó, 2 questões que eu separei, só 2, mas não são questões fáceis. Olha essa primeira questão aí, deixa eu ver quem conseguiria responder. A questão aí já é essa questão número 1, galera. Mata no peito. Colégio Naval 2020. Caiu exatamente no Colégio Naval ano passado essa questão. Vamos ver quem conseguiria fazer com o que eu acabei de ensinar. Com vocês. E aí, Rebeca, tudo bom? Oi, tudo bem? Só vou fazer essa número 1 aí com eles, aí te deixo continuar, tá bom? Tá ok. Rebeca, eu só expliquei para eles hoje, martelei bem lei do seno, tá? Martelei bem lei do seno. Não falei lei do cosseno, que eu quero que eles aprendam bem essa matéria. E aí agora eu vou fazer uma questão do Colégio Naval que envolve a lei do seno aí com eles, que eu deixei na tela aí. Tá. 3 minutinhos, galera. 3 minutinhos. Guilherme, pode abaixar um pouquinho a página para mim ver as opções? Tá aí, ó. Obrigado. E aí, posso fazer ou vocês já fizeram? Qual é a opção correta? Eu tô acabando. Então tá bom. É exatamente o que a gente fez agora há pouco, né? Aquela do círculo, da circunferência, mesma coisa. Acabei. E aí, posso fazer? Posso fazer? Posso fazer? Também pode. E lembra daquela primeira questão que a gente fez? Triângulo inscrito na circunferência. Aqui nessa questão, ele deu um ângulo, 60, o lado oposto, 80. Somente essas duas informações que eu tenho. Ah, o 80 aqui é o diâmetro.
a grande questão era essa. Para muitos alunos acharem visivelmente no desenho que parece que o 80 é o diâmetro. Não é. Ele não disse isso em momento nenhum na questão. Ele só viu que é um triângulo inscrito numa circunferência, onde o ângulo ali é 60 e o lado oposto é 80. Com esta informação, ele pede qual é o raio desta circunferência. Essa é a pergunta. E aí? Aí você vai aplicar o nosso teorema da lei do seno. A lei do seno nos diz para a gente o seguinte: lado sobre o seno que gerou ele. Então ficou, deixa eu até tirar aqui na tela cheia, 80 sobre seno que gerou ele, seno de 60, é igual a quem? Fala vocês. Isso é igual a quem? Diâmetro. É igual ao diâmetro. Perfeito. Isso é igual ao diâmetro. Muitas pessoas falam exatamente desse jeito, igual, e em vez de falar diâmetro, tem pessoas, tem livros que já colocam como? Em vez de colocar diâmetro, o diâmetro não é o dobro do raio? Sim, coloca R sobre Então, tem muitos livros que já colocam assim, 2R, mas é a mesma coisa. Fala comigo. Guilherme, dá para concluir que o ângulo A é 30 e o B é 90? Não falou nada na questão. Não dá para saber que aqui é 30, é 90. Não dá para saber, não falou na questão. Você só sabe um ângulo, que é esse. Mais nada. Tá bom? Se a questão tivesse dado mais informações, a gente poderia afirmar isso. Aí continua. 80 sobre seno de 60 é igual ao diâmetro. Também posso chamar o diâmetro de 2R. Mas se você já chamou de D, vamos fazer com D, porque eu acho que a maioria usou o D. Mas no final, sabendo o diâmetro, é só dividir por 2 que você acha o raio. Quanto é seno de 60? Fala vocês. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 igual D. Termina a questão. Lembra que já praticamente está no final. O que é o diâmetro? É 80 dividido por isso aqui. Divisão de fração. Eu tenho um número em cima que é 80 e um número embaixo que é raiz de 3 sobre 2. Como se faz divisão de fração, pessoal? Inverte e multiplica? Repete a primeira. Inverte a segunda e multiplica. Inverte a segunda. Ou seja, raiz de 3 sobre 2 virou 2 sobre raiz de 3. E aí termina. Isso quer dizer que o diâmetro é quanto? 80 vezes 2, 160 sobre raiz de 3. Agora, galera, lembra o seguinte. Isso aqui é o diâmetro. Isso aqui é o diâmetro, correto? Mas pode deixar assim no final? Pode deixar com uma raiz no denominador? A gente não, tem que racionalizar. Não, né? Não, tem O que eu faço ali, então? Multiplica por raiz de 3. Pego a raiz de 3, que é o denominador, e multiplico em cima e embaixo por ela mesma, não é isso? Ó, raiz de 3, raiz de 3. Multipliquei em cima e embaixo por ela mesma. Quanto que deu em cima e quanto que deu embaixo? Em cima de 160 raiz de 3. E embaixo, quanto é que deu? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é o próprio 3. Acabou. Se o 160 fosse um número divisível pelo 3, você dividiria, mas não é. Então, quanto mede o diâmetro desta circunferência? É um número feio. É para deixar feio assim. 160 raiz de 3 sobre 3. Esse é o diâmetro. A pergunta queria o diâmetro, galera? Vamos lá. De acordo com a planta, tá? É correto afirmar que a medida de R é o quê? R é o raio.
Então, na verdade, nós acabamos... Ó, vê se tem essa medida aí. 160 raiz de 3 sobre 3. Olha ela aqui, ó. Letra A. Quem já fez isso tudo, que poucos saberiam, poderia dar mole e marcar a letra A. Por quê? Isso é o diâmetro e está aí, ó. Essa é a resposta correta, pessoal? Não. Não. Raio é a metade do diâmetro. Qual é a metade de 160? 80. Logo, quanto é o raio? É a metade disso. 80 raiz de 3 sobre 3. É só tirar a metade do numerador, né? Se o numerador é 60, metade do 160, 80 raiz de 3 sobre 3. O raio é exatamente a letra B de bora estudar, porque as questões não são fáceis, não. Essa matéria aí, quando cai, como eu falei com vocês, lei do seno e lei do cosseno caiu numa prova, é aquela questão que vai separar quem vai ficar aprovado de quem vai ficar reprovado. Muitos alunos não saberiam resolver essa questão aqui, porque envolve uma técnica muito específica e geralmente com detalhes de radiciação. Sempre. Não tem como correr disso, galera. É como vai acontecer lá na sua prova. Até aqui acompanhando, o que eu pedi para a Rebeca fazer com vocês? Para a Rebeca praticar mais exercícios de lei do seno. Ela vai passar mais alguns exercícios e treinar aí com vocês. Beleza? Amanhã, galera, aulão de geografia. Sexta-feira, palestra lá do psicólogo, como eu comecei com vocês. Boa aula, Rebeca. Tchau, galera. Até a próxima. Obrigada. Valeu, Guilherme. Obrigada, Guilherme.